Olá, bom dia. Nas décadas de 60 e 70, o movimento estudantil universitário teve um importante papel na vida política do nosso país através da mobilização social. Já em 1992, foi a vez dos caras pintadas irem às ruas pelo impeachment do então presidente Fernando Collor. Atualmente, vemos nos noticiários que jovens de diversos países estão indo às ruas para protestar. O Diálogo Plural de hoje convidou Tássia Lopes, dirigente do Juntos e estudante de Biologia, e Mara Raquel, dirigente do Sinteste RN, para falar sobre as mobilizações da juventude. Bom dia, Mara. Bom dia, Tássia. Bom dia. Mara, você que participa do movimento sindical, você que tem essa importante vida do Sinteste, e Tássia que também participa do movimento sindical, né? Não sindical, mas de juventude juntos, que participa, que tem essa confluência também nas lutas sindicais. Pergunto primeiro a Mara e depois a Tássia, qual a importância dessa participação do movimento sindical junto à juventude e essa participação do jovem na sociedade e também puxando para o movimento sindical? O sindicato tem um papel fundamental em relação aos trabalhadores da juventude trabalhista, né? Na verdade, a gente pode perceber, né, que os jovens ele possuem assim característica natural de serem naturalmente inconformados com a realidade, com algumas coisas que a sociedade impõe. Então, o sindicato realmente tem esse papel de promover a formação política desses trabalhadores e, através dessa formação política, né, mobilizar esses jovens trabalhadores para a luta, para as atividades, né? Então, além da formação política, né, desses jovens trabalhadores, o sindicato deve estar lá na base, conhecendo a demanda, né, dos jovens trabalhadores, conhecendo as suas pautas de reivindicações. Então, o sindicato desenvolve sim, um papel importantíssimo em relação à juventude trabalhista, à juventude do movimento estudantil. É imprescindível o papel do sindicato nessa categoria. E Tássia, você que faz parte do movimento Juntos, que é o movimento nacional, vê essa importância do sindicato estar dando esse suporte ao movimento da juventude, até porque a sociedade, ou não só a sociedade, mas alguns ramos da sociedade não acreditam exatamente na mobilização da juventude para uma mudança de uma realidade? Tem até aquela música do Charlie Brown, né? Não é sério, que fala que jovem no Brasil nunca é levado a sério. Mas, felizmente, o movimento de juventude, não só no Brasil como no mundo, tem dado sua resposta a isso, né? Desde a Primavera Árabe, que além de sindicatos, de trabalhadores, mobilizou muita juventude. Tanto que quem foi o estopim dessas mobilizações foi um jovem formado em engenharia, que era camelô, e estava passando por várias dificuldades dentro da Tunísia, ateou fogo no próprio corpo, e foi o estopim para que tivesse uma onda de ocupação de praças, de ocupação das ruas no mundo todo. E isso reflete também no Brasil, né? Ainda que a gente veja que aqui a crise não bateu ainda, que não tem um movimento de juventude que tem outros lugares, a juventude já tem dado suas respostas. Quando se trata, ano passado teve uma grande greve nas universidades federais, que a juventude esteve junto com os trabalhadores, né? E isso foi fundamental para o sucesso que a greve teve, para o movimento não só de juventude, mas que os trabalhadores, junto com a juventude da universidade, deram um grito de basta, né, para o governo federal e que queira os investimentos de 10% do PIB para a educação pública. Essa questão da indignação é bem interessante, o que o Tássia falou, porque eu acho que a indignação é a primeira condição para você entrar no movimento social. Primeiro, acho que vem a indignação, né, com o status quo que está posto, né. Então, a indignação, a primeira coisa que acontece, você fica indignado e aí você quer trabalhar alguma forma de como melhorar aquilo, né? O que você pode fazer para que aquela situação possa mudar. Então, acho que é a fundamental, a indignação. Aí é que eu vejo que os jovens têm muito essa característica, né? De se indignarem, de buscarem, mas o grande desafio é transformar essa indignação, não simplesmente o jovem ficar indignado e só reclamar, mas transformar essa indignação em luta. Para que ele possa mudar uma realidade que está sendo posta. Bom, o programa Diálogo Plural está fazendo o seu primeiro intervalo. Nós voltamos daqui a 30 segundinhos, não sai daí, nós voltamos, continuaremos conversando
sobre os movimentos estudantis, o movimento da juventude. Nós voltamos já já. Voltamos com o programa Diálogo Plural, que conversa hoje sobre os movimentos da juventude. Tássia, que é o Juntos, a gente veio falando no bloco anterior, né, o Juntos, o movimento, e como funciona o acampamento da juventude. Bom, o Juntos é um movimento novo, né? Ele foi criado em 2011 a partir de um encontro nacional que reuniu mais de 400 jovens do Brasil todo. Então, a partir daí, as nossas bases fundacionais do Juntos é muito inspirado com esse processo da primavera árabe que irradiou o mundo, né? A gente, inclusive, o nosso principal lema é Democracia Real Já, que é muito inspirado no movimento dos indignados espanhóis, né? Para quem não sabe, nos dados de março desse ano, ainda de 2013, mostra que 50% dos jovens espanhóis e gregos são desempregados. Então a crise na Europa bateu muito forte, né? E foi um movimento de juventude que está transformando, está trazendo a luta para as praças. Então as praças se tornaram públicas novamente, né? Não é mais um momento só de lazer, mas também um momento de luta pelos próprios direitos. Então o movimento Juntos é muito inspirado nisso, né? Inclusive em 2011, a gente fez no 15 de outubro uma ocupação de praças internacional, junto com o movimento espanhol que chamou, né, 15 de outubro de 2011, ocupar as praças, e o Juntos esteve presente aqui no Brasil fazendo esse mesmo movimento. Então a gente traz muito dessa questão da indignação e muito inspirado nisso que a gente se propõe com um movimento amplo de juventude, que consiga atingir não só as pessoas que pensam em se filiar em partido, mas também que pensem em transformar a realidade. Eu acho que a principal meta do Juntos é fazer com que os estudantes estejam juntos, as jovens, não só estudantes, né, porque nem a educação superior, por exemplo, é muito elitizada no Brasil, né, poucas pessoas têm acesso, mas que ultrapasse os muros da universidade, o muro das escolas, e que a juventude possa, sim, hoje se mobilizar e estar juntos pelas pautas que mais interessam. O movimento anticapitalista, né? Inclusive, a gente se propõe com o movimento anticapitalismo porque essa crise que tem hoje é do capitalismo. Inclusive, as pessoas têm saído às ruas contra os cortes do governo. Por exemplo, lá na Grécia e na Espanha, teve vários cortes que foram os planos de austeridade, né? Que é diminuir o salário, aumentar o tempo para as pessoas poderem se aposentar, corte no funcionalismo público, enfim, tiveram vários ataques que não foi só nos servidores públicos, né? Também cortar dinheiro de educação, saúde, etc., para pagar uma crise que não é nossa, né? Que é uma crise dos banqueiros, para dar esse dinheiro que é tão suado para as pessoas, né? Dos nossos impostos, do nosso trabalho, do nosso cotidiano, para quem detém o capital continuar tendo os mesmos lucros de sempre. Então, a gente se propõe com o movimento anticapitalista porque o capitalismo tem atingido muito a juventude, né? A gente vê hoje a questão da Copa, que em Natal ainda está mais devagar, esse processo, mas em vários locais aqui do Brasil, São Paulo, Porto Alegre, Brasília, tem cortado os espaços culturais de juventude para transformar a cidade na cidade da Copa, né? A gente vê muito mais forte esse projeto no Rio de Janeiro, que a gente viu agora, há um pouco tempo atrás, a questão da aldeia Maracanã, que queriam expulsar os índios de lá, já estão expulsando eles da serra já há mais de 500 anos, e queriam expulsar de novo para ampliação do estádio, enfim. A gente vê várias situações. Várias ações que não estão contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico e político até da juventude. Sim. Que seria um futuro que está se perdendo agora. Isso mesmo. Inclusive, ano passado, a gente teve vários cortes do governo, enquanto teve a greve das federais, né? O Guido Mantega falava que 10% do PIB para educação ia quebrar o país. Então, mais uma vez a gente vê o capitalismo tirando direitos da juventude, né? Enquanto quase metade do PIB vai para banqueiros, para pagamento da dívida, menos de 4% vai para educação hoje em dia, né? Mara, você que faz parte do movimento do Sinteste em Mossoró, lá na UFES, você acha que a juventude, principalmente no interior,
lá, apesar de ser interior, mas é um grande polo de desenvolvimento. Mossoró é a segunda maior cidade. Há essa interesse da juventude em participar das mobilizações políticas, das mobilizações sociais? Veja, agora a gente está vivendo um momento muito interessante na UFES, né? Realmente a gente pode perceber o despertamento da classe dos técnicos administrativos, a questão política da universidade, né? Há algumas semanas, no início de abril, a gente teve eleição para o Consune e em anos anteriores, às vezes não aparecia nem candidato que queriam representar os técnicos no Consune, que é o Conselho Superior. E esse ano a gente teve 14 candidatos, suplentes e titulares. Então, a gente vê um despertamento da classe na questão de participar da administração ativamente, né? Além disso, a gente pode ter a questão da votação, a gente teve mais de 50% dos técnicos participaram do processo eleitoral, então foi bem interessante. E além disso, a gente percebe também que está chegando muita gente nova na universidade, e esses jovens, né, eles têm acesso à informação através da internet, então eles muito conscientes dos seus direitos, né? Então, chegando muita demanda, eu trabalho na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, muita demanda, muitos servidores procurando direitos, que eles têm conhecimento desses direitos e estão buscando, né? Esses direitos, estão realmente, ativamente procurando esses direitos. Um dos movimentos estudantis que participou ativamente da Revolta do Busão em Natal foi a ANEL, Assembleia Nacional dos Estudantes Livres. Vamos conhecer um pouco mais sobre essa entidade na matéria a seguir. As mídias sociais têm se revelado como um poderoso instrumento de organização política da juventude. Em Natal, experimentamos isso com a Revolta do Busão, em setembro de 2012, onde centenas de jovens foram às ruas para protestar contra o aumento da passagem. No Brasil inteiro, os jovens vêm vêm resgatando o passado que foi de combatividade, né? A juventude vem vindo mais às ruas. Aqui em Natal, ano passado, a gente teve várias mobilizações e uma das mobilizações mais vitoriosas foi a Revolta do Busão, onde a gente conseguiu revogar o aumento de passagem. A juventude do Rio Grande do Sul também recentemente conseguiu revogar o aumento de passagem. Então a gente vê que a juventude está saindo do comodismo, está indo para as ruas, inspirados principalmente no movimento da juventude árabe, da juventude da Europa, né? Como representante da ANEL, Jéssica destaca a importância dos movimentos estudantis, especialmente na luta por uma educação pública de qualidade. A gente vem sofrendo cada vez mais com menos investimento na educação pública. A gente vem agora tocando várias campanhas contra o machismo, racismo e homofobia no conjunto do Brasil inteiro, nas universidades federais, nas universidades estaduais, nas escolas. Por isso é importante os jovens se mobilizarem, por isso que é importante os jovens participarem, né, e tomarem uma posição política e se organizarem numa entidade nacional combativa e independente. A ANEL, a Assembleia Nacional de Estudantes Livres, é uma entidade criada há pouco tempo, há 4 anos. Nacionalmente existem 2 entidades, a ANEL e a União Nacional de Estudantes, a UNE. Você conhece a ANEL pelas recentes lutas que vêm sendo tocadas pelo Brasil afora. A UNE a gente conhece pelas fotos em preto e branco, pela luta contra a ditadura militar, pelo Fora Collor. Por isso essa diferença, por isso a necessidade de surgir uma nova entidade que organiza os estudantes nacionalmente para poder resgatar o passado de combatividade que era a UNE até então. Jéssica aproveita para dar um recado à juventude natalense e convidá-los a conhecer melhor a ANEL. Todos os lutadores nacionalmente irão se encontrar no 2º Congresso Nacional da ANEL. Vai ser aí que a juventude vai dizer que nós não vamos aceitar uma geração de felicianos, de Bolsonaro, uma geração preconceituosa, que nós não vamos aceitar mais nenhum ataque do governo Dilma à educação pública. Vai ser aí que a juventude brasileira vai se encontrar. Por isso a gente convida todos os estudantes a 30 de maio a 2 de junho a irem para Juiz de Fora para o 2º Congresso Nacional da ANEL. Quem quiser conhecer mais sobre a ANEL aqui no estado, só adicionar o Facebook da ANEL Natal. E no próximo bloco a gente volta também discutindo sobre essa questão da Revolta do Busão. Nós voltamos em 1 minuto. Estamos de volta com o Diálogo Plural, que hoje debate sobre o ressurgimento dos movimentos da juventude, com Tássia Lopes, dirigente do Juntos, e Mara Raquel, dirigente do Sinteste RN. Quando se fala em redes sociais, o Brasil sempre está no topo da lista em números de usuários. Será que os jovens estão sabendo usar essa ferramenta no campo da política?
E será que as redes sociais podem alterar a estrutura ou a dinâmica da democracia? Para responder a essas perguntas, a nossa equipe entrevistou um especialista na área. Acompanhe na reportagem a seguir. A criação de blogs, sites de relacionamento e compartilhamento, em especial as redes sociais, ampliaram não apenas o acesso à informação, mas possibilitaram a produção de conteúdo pelos usuários. Além da simples conexão social, as mídias sociais têm se revelado poderosas ferramentas de organização política da sociedade. As mídias sociais, elas constituem uma possibilidade de espaço para o ativismo e para a manifestação de mobilização política. É um espaço em que as pessoas e os grupos sociais podem criar e fortalecer os laços, podem interagir com agentes políticos, as pessoas podem também, no caso, adquirir uma competência política e crítica. É um ambiente de engajamento rápido, um ambiente sem coerções do Estado, né, sem essa questão do controle informacional, né, e é um ambiente propício para essa questão da mobilização política. Além de poderem produzir seus próprios conteúdos, será que os jovens estão mais engajados na política por causa das mídias sociais? Os jovens são um público numeroso nas mídias sociais. A participação vai depender da forma como eles utilizam as potencialidades dessas ferramentas. Também o uso da internet e das mídias sociais na política é recente. Nas eleições de 2010 foi a primeira vez que as mídias sociais foram utilizadas para fins de propaganda eleitoral. Entretanto, apesar disso, nota-se que há uma falta aí de cultura, da cultura de envolvimento político, de conhecimento, de compreensão do processo político como um todo e também uma motivação a mais para participar. E será que as mobilizações através das mídias sociais podem alterar a dinâmica da democracia? Carla nos conta que isso depende de diversos fatores, mas principalmente de como as pessoas irão utilizar essas ferramentas. Isso vai depender da forma como as pessoas utilizam as mídias sociais e para quais fins. Também depende do interesse pelo processo político. Também, fora isso, nota-se também que tem muita gente que ainda está sem chances de acesso à rede, como, por exemplo, sem condições socioeconômicas ou pela falta mesmo de capacidade para lidar com essas tecnologias. Então, alguns pesquisadores, alguns autores até enfatizam que a revitalização da democracia depende de vários fatores. Tássia, como a gente vê aí, a internet e os meios sociais são fundamentais para que possa haver uma grande mobilização, principalmente com a juventude. Essa revolta do busão que ocorreu aqui em Natal, realmente foi importante essa participação da internet, do meio social, para que pudesse trazer a juventude à praça, às ruas, para exigir seus direitos? A internet se tornou não só uma ferramenta da gente encontrar nossos amigos, nossos parentes, postar fotos na praia, mas também uma ferramenta de organização para a juventude, A gente viu na revolta do busão aqui em Natal, na revolta que teve lá em Porto Alegre também, que derrubou, assim como aqui em Natal, o aumento da passagem de ônibus, que foi uma vitória da juventude organizada, uma vitória que se deu nas ruas. Então, a gente vê que a juventude tem se organizado a partir das redes sociais. Para você, jovem, e já dirigente de um sindicato, você vê que um sindicato que antigamente era visto só para pessoas mais velhas, talvez aquele que não tivesse muito o que fazer ia para o sindicato, E hoje a gente vê a participação até da juventude e você como jovem participando de um sindicato, do Sinteste. Você vê que há essa aproximação do jovem junto ao sindicato e a sua participação no Sinteste. A minha participação aconteceu de forma bem natural, não foi uma coisa que eu planejei, eu quero participar do sindicato, quando eu vou crescer eu quero ser sindicalista, não. Foi acontecendo na greve de 2011, eu participei ativamente da greve, do comando de greve, inclusive fui a Brasília representar os técnicos no Comando Nacional de Greve, e aí depois entrei no sindicato, no Sinteste Mossoró, da UPESA, e agora estamos na direção estadual, aconteceu de uma forma bem natural. Mas eu acho que é uma tendência mesmo, a juventude procurar esses espaços
esses espaços do movimento sindical, os movimentos estudantis, para que a gente possa ter esse espaço para lutar, né, pelos nossos direitos. Então, só se referindo um pouquinho à questão das redes sociais, né, acho interessante que a internet realmente é uma ferramenta muito importante, as redes sociais, mas eu acho importante também ressaltar que as redes sociais devem ser uma ferramenta de chamamento, de informação. Eu ainda acredito realmente na luta nas ruas, né? A gente tem que ter essa consciência que a internet serve para chamar, para informar, para convocar as pessoas. A internet seria um meio e não um fim. Meio, exatamente. Muitas vezes as pessoas querem fazer protesto só na internet, né? Mas eu acho que realmente o importante é as pessoas estarem nas ruas, nos protestos, em Brasília. Eu acho que o resultado é mais eficaz dessa forma. Tássia, você acha que o jovem hoje está mais consciente ou ainda falta muita questão da politizar o jovem para que ele possa se engajar mais, principalmente os jovens de uma classe social menos favorecida? Essa pergunta ela é muito boa no sentido de que tem várias variáveis isso, né? Por exemplo, a juventude se politizou muito com o processo de revolta do busão aqui. Eles sabem que eles têm poder de ir nas ruas e conseguir barrar o aumento da passagem. E isso não é pouco, muitos lugares a juventude não tem esse tipo de consciência. Então, a partir do processo de luta que a juventude vai adquirindo, vai aumentando a sua consciência, a sua politização. E a gente vê tantas mobilizações afora, mas tem essas mobilizações porque tem a necessidade das pessoas se mobilizarem, né? Como já disse antes, a juventude está sendo massacrada pela crise na Europa. A juventude chilena, mês passado, estava mobilizadíssima nas ruas, tomou as ruas em defesa de uma educação pública de verdade, né? Que lá a educação não é pública ainda, né? Então, ter essa consciência depende muito da nossa necessidade. E aqui no Brasil, a crise não pegou da forma que pegou em outros lugares, mas a juventude, aos poucos, vem dando saltos, né? A juventude das universidades que participaram da greve sabem que é muito necessária a questão da 10% do PIB, da valorização dos professores, valorização dos técnicos, da valorização da educação no país. Então, aos poucos, a partir da sua inserção nas lutas, a juventude vai criando uma consciência de que nas ruas dá para fazer várias mudanças, né? Como a Mara já falou, que é lá que a gente geralmente consegue obter a transformação da sociedade. E ainda há alguma resistência por parte da sociedade contra a participação do jovem na política, nessas mobilizações? E há jovens que não queiram participar e lutam contra essa participação? Eu acho que é minoritário, né? Porque na revolta do busão era consenso que o aumento da passagem era um absurdo. Tanto que a mobilização tomou uma proporção gigantesca aqui, né? Todas as pessoas que eu conheci aqui, desde que eu estou morando aqui em Natal, participaram da revolta do busão. Qualquer lugar que eu vou, tem jovens que participaram dessa revolta. Então, depende muito da pauta. E também tem um combate que a gente faz muito com a mídia que monopoliza a informação, né? A gente vê a grande mídia criminalizando manifestantes, chamando de vândalo, falando que... Primeiro a mídia coloca que aumentou o preço da passagem, aumentou o preço do tomate, tem corrupção. Aí a pessoa vai pra rua e ela é vândalo. Então o que a mídia quer? A mídia quer se manter recebendo aquela grana de sempre, está a serviço de um setor da sociedade que não é o nosso e que acaba influenciando a sociedade em geral, né? Tem alguns jovens que não querem participar ainda. Por exemplo, tem muitos jovens que não participaram da revolta do busão, mas viram que as pessoas ganharam. Isso também muda a consciência das pessoas que não participaram, mas conseguiram assistir uma vitória que se deu nas ruas, né? Então isso é muito variável. Dentro do sindicato, ou você como sindicalista, como dirigente jovem em Mossoró, acha possível de fazer algum trabalho junto até à juventude nas universidades e até o próprio filho dos sindicalistas, dos sindicalizados, que um dia eles serão trabalhadores, serão jovens e participantes, para que eles tenham essa consciência política dentro da própria universidade, dentro do seu meio de vida, que é necessário sempre lutar para melhorar? Eu acho que acredito no papel dos sindicatos, na promoção de atividades de formação política, né? Eu acho que promover o debate dentro da universidade, trazer temas importantes, conscientizar as pessoas, os jovens, motivá-los para participarem
desses movimentos é um papel do sindicato, e a gente tenta promover esses debates e essas formações, objetivando justamente isso, atrair as pessoas realmente para a luta. O programa está chegando ao seu final, nós agradecemos a presença de Tássia Lopes, que é dirigindo Juntos. Nós ainda temos 30 segundinhos para você fazer umas considerações finais aí do nosso programa. Vira nos 30. Eu queria primeiro agradecer o convite, né? Eu fico muito feliz de estar participando desse programa, que é justamente o que a gente estava falando, né? Da quebra daquela mídia tradicional de sempre colocar a sua versão dos fatos, e os trabalhadores têm a sua forma, seus meios de colocarem a versão do que a gente percebe da sociedade. E falar que somos parceiros da luta, não só da estudantil, mas também dos trabalhadores, né? É importante a juventude estar sempre unida aos trabalhadores para conseguir obter vitórias nas ruas, né? Então, quem quiser participar do Juntos, já divulguei nosso site, né? juntos.org.br. Vamos ficar muito felizes com a participação de todos. Agradecemos também a presença de Mara Raquel, dirigente do Sinteste RN, aqui no nosso programa. Se você quiser mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe as nossas atualizações no Twitter, que é o @SintesteRN, no nosso site, que é o www.sintesterrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é facebook.com/SintesteRN. Até o próximo sábado.